Qual o problema dos livros de autoajuda? Eles são assuntos individuais, ou seja, o poder do agora, o poder do amanhã, a gratidão, o segredo. Então, a gente não consegue fazer as conexões necessárias. E eu busquei um conhecimento um pouco mais avançado de física quântica, teologia e psicologia, e culminou na criação dessa metodologia chamada Ciclo do Querer. Isso, Léo, existe pessoa que não consegue fazer alguma coisa? Porque tudo a gente vê que capacitação, preparo faz as pessoas, né, terem eu acho resultados. Existe, o que acontece com essas pessoas é o seguinte, que elas não se descobriram como pessoas, elas não têm fé nelas, elas não têm confiança, e quando não se tem fé em você, não tem confiança em você, você começa a ver histórias de sucesso que às vezes não coincide com a sua personalidade, com o seu jeito, né? Então, por exemplo, você vai abrir uma cafeteria. Como que você vai abrir uma cafeteria se você não gosta de café? Você vai abrir um açougue, mas você não sabe lidar com carne, né? Exatamente. Você quer comprar uma terra, vou virar criador de gado, mas não sabe mexer com gado. Então, e aí fala, pô, Deus não me ajudou, não deu nada certo. Calma aí, começa por você, né? Então, acontece muito isso. E entra também o que ele estava falando ali, inveja, viu? Muita inveja. A vida é cheia de inveja. Então, existe isso de inveja? Inveja consegue afetar outra pessoa? Consegue, porque a gente tem isso como bíblico, né? O pensamento, ele é quântico, né? Existe uma passagem, inclusive, bíblica de Jesus, que foi um centurião, capitão do exército romano, pedindo ajuda, cura meu servo lá na minha casa, né? Tá precisando de ajuda. Aí o Jesus Cristo falou assim, vou lá, agora, pra ontem, tô lá, né? E aí o centurião romano falou assim, não, eu sei que o senhor consegue daqui mesmo, Jesus. Pensa aqui que meu servo vai estar curado lá. E instantaneamente, Jesus Cristo falou, assim seja feita a sua vontade, né? Então foi curado pelo pensamento. Então quantas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que passam em plantas, né? E fala, eu queria tanto ter essa planta, queria tanto ter esse carro, e de repente bate o carro, a planta morre. Então são coisas assim que a gente não entende. O olho seca a pimenteira. Isso. Olho gordo, né? O olho seca a pimenteira. Existe sim. Existe. Por isso que a gente não pode ficar expondo muito nossos planos, nossos projetos. Além do mais, as pessoas acabam colocando críticas e acabam perdendo a sua confiança no seu projeto, né? Fala, isso não vai dar certo, ou tem muita gente que já tem esse negócio, tem muita gente que tá mexendo com isso, é muito difícil, e isso acaba entrando na mente da pessoa a ponto de desanimar do seu sonho. De outra coisa, a parte de você errar ou fracassar em algum determinado momento, é o processo que chega à vitória. Então você tem que pegar daquela situação de fracasso, de derrota, tirar uma lição, transformar aquilo em oportunidade e não errar com aquilo lá, ou seja, tirar uma lição daquilo lá. Então muitas das vezes as pessoas fracassam e têm derrotas na vida e ficam tristes, ficam desanimados. Isso é o ciclo do querer? Isso é o ciclo do querer. Exatamente o ciclo do querer, é levantar, cair, levantar, cair. Isso, o tempo todo a gente levanta e cai. Só que o produto final é a sua vitória. Então, o fracasso, as derrotas são temporários. Assim como a ansiedade. A ansiedade tem que ser temporária. Todo mundo um dia vai ficar ansioso por algum momento. Mas não pode ser ansioso todos os dias. Aí já é uma doença, entendeu? E não ficar deprimida e não ter uma reação, né? Que você ficar triste, às vezes tem um momento de ansiedade, é normal, mas você tem que ter um momento da reação também, né? Isso, ou seja, essa energia que tá dentro da gente, que eu gosto muito de trabalhar energia de física quântica, tá dentro de cada nós. Porque a gente também tem uma parte de Deus dentro da gente, que a gente teve o sopro do Espírito Santo, né? Então a gente é parte do mundo e parte de Deus. Então a gente tem força, a gente tem energia, a gente tem capacidade de superar problemas. E a gente pode contar com a ajuda das pessoas que nos amam e de Deus para superar qualquer problema. Eu percebo também que as pessoas não estão dando valor, estão esfriando as relações por conta do celular. O celular, ele tá afastando as pessoas, o abraço, o amor, o carinho. Então tudo é pelo WhatsApp. Tudo é videochamada, então a gente tá perdendo a essência humana, e quando a gente começa a perder a essência humana, a gente começa a se sentir sozinho. E quando a gente começa a se sentir sozinho, quando a gente tem um problema, a gente não tem sinceridade para falar para os outros, pros familiares, para os amigos, para a esposa, para o esposo, de que eu não tô bem, me ajude. Ou seja, a gente não tem aquele olhar humano com as pessoas mais, entendeu? Por conta do celular. Tá acontecendo muito isso daí, Dani. Por exemplo, tem a vida online, que é essa vida toda da internet, do celular, tem a vida offline. Ou seja, será que você está vivendo mais a vida online, que é uma vida virtual, uma vida dos sonhos, ou você não está vivendo sua vida real?
como deve ser. Então, por exemplo, a vida vai passando, o tempo tá passando rápido, né, Dani? Muito. Então, a gente tem que entender que o dia seu é único. Então, a gente tem que fazer coisas que nos dão prazer. A gente tem que comer com prazer, a gente tem que tocar as pessoas com prazer, a gente tem que ser feliz, ser alegre, né? E muitas das pessoas estão se fechando cada vez mais. E quando tem um problema, às vezes, igual você falou de suicídio, fulano suicidou, nossa, eu nunca imaginei e tal. Então, calma aí, o suicídio não surge do dia pra noite, então há uma ansiedade, há uma depressão, há uma síndrome do pânico, então vai piorando até chegar ao ponto do suicídio. Então essa pessoa estava angustiada, queria gritar, queria ajuda, e a gente não tem essa sensibilidade mais. E religião, você acha que a religião ajuda? Você acha que esse excesso de religião também acaba limitando até a parte de audácia deles? Como que você vê a religião na vida de uma pessoa? Eu acho que a gente precisa de religião, sim. Eu acho que a gente precisa de Deus na nossa vida, só que a gente tem que dosar, porque a gente não pode viver no mundo da fantasia achando que todo mundo que faz parte da sua religião é ok, mas tem um mundo lá fora de pessoas que não têm religião, tem pessoas sofrendo, igual a gente tem a problemática dos moradores de rua aqui na cidade, ninguém enxerga isso, né? As pessoas passam, fecham o vidro, reclamam e tal, e ninguém toma providência em relação à droga, ao crack, o que está infestando a cidade. Então a gente tem que entender que nós não somos limitados à sua família, ao seu trabalho, aos seus amigos. A gente tem que pensar no mundo maior, que é a sociedade, ou seja, a gente tem que se doar um pouco do nosso tempo para melhorar o todo, para a gente ser beneficiado também. Mas você fala em relação a fechar a janela, você acha que você abrindo a janela e tendo um contato, passando algum valor para essas pessoas, você não está estimulando essas pessoas a ficarem ali na rua? Então, essa doação que eu falo não é monetária. A gente precisa abrir a janela para dar um conselho, uma amizade, perguntar o que está precisando, qual o seu nome, qual a sua história de vida, ver as ideias, começar igual eu trabalho no meu livro A Criatividade, criar soluções dentro da sua cabeça, procurar o poder público. Vamos lá, a pessoa tá nessa situação porque tá com uma doença mental, de repente, né? Tem pessoas que têm doença mental, de repente, são pessoas que foram expulsas do convívio familiar. Então a gente tem que abrir a janela no sentido não de doar, que nem eu concordo com você, mas doar o nosso tempo, doar a nossa atenção, doar a amizade, criar um laço para ver o que tá acontecendo, pra gente entender a situação daquela pessoa na rua. Eu penso assim. Mas voltando ao livro, esse livro, você acredita que é para que público? É para qualquer público que queira mudar a forma de pensamentos. Ou seja, é um novo modelo de pensamento que eu coloquei. Ou seja, primeiro você tem que se conhecer, depois entra o poder da gratidão, ou a parte da inveja, ou seja, a blindagem, depois a vibração, ou seja, a gente é energia, o tempo todo é energia. Então muitas das vezes a gente ouve um bom dia aí na rua, mas não é aquele bom dia que a gente gostaria, né? Então a gente tem que ter energia, a gente tem que ser feliz pelo que a gente tem e ao mesmo tempo ser angustiado por mudanças, ou seja, quando a gente muda de algo, queira fazer algo diferente, a gente começa a crescer, a evoluir, que é o sentido da vida. Aí entra essa parte da criatividade, ou seja, a gente já tem que visualizar o produto final acabado lá na frente e criar os meios para chegar lá. Então muitas das vezes as pessoas têm medo de começar alguma coisa porque não sabe como começar. Eu penso assim, visualiza o que você quer lá na frente e vai criando do seu jeito com calma, entendeu? Seria um livro meio genérico, né? Isso, tipo usado assim, para qualquer coisa. Se eu quero passar em concurso. Serve também. Se eu quero emagrecer. Serve também. Ou seja, é o que eu proponho, revolucionar o modo de pensar, entendeu? Eu vou ler com carinho, hein, Denilson? Só que ele não faz milagre, sabe por quê? Por que não faz milagre? Porque a mudança depende de você. Eu dou as técnicas, eu dou os jeitinhos lá, tem isso que você precisa ver, aquele pontinho que você precisa ver, começar a ver o mundo mais devagar, usar mais a intuição. Então dou as técnicas e você usa isso pra sua vida. Por isso que é a maravilha do livro. Ou seja, você vai ter uma visão do livro, você lendo. Eu vou ter outra. O Denilson? Denilson vai ter outra. Então, cada um adapta o seu jeito no livro. Ou seja, cada ponto vai ser mais importante pra você. Pra você, de repente, você tá precisando mais de criatividade. Ou, de repente, você tá precisando mais de intuição. Então, você vai concentrar mais. Eu acho que eu tô precisando mais de persistência. Às vezes você tem uma boa ideia, aí você começa a pensar, a destrinchar, mas no caminhar você abandona aquela ideia, já começa outra ideia. Mas sabe qual é o problema aí? É o primeiro passo. Você não trabalhou bem a ideia inicial. Você não colocou amor bem colocado na ideia inicial. Você não colocou aquela vontade na ideia inicial. Então, primeiro você tem que ter um tempo maior. Como se você estivesse incubando.
como você pegasse aquela ideia inicial sua, aquele seu sonho, e começasse a colocar amor, carinho, conhecer, buscar informação e construir um laço muito grande de amor e de relação com o seu sonho. E aí, quando você cria esse laço bem grande e forte, você não vai desistir, porque você sabe que aquilo é importante para você, e você vai criar o hábito fazendo um pouquinho cada dia do seu sonho, ou seja, construindo aos poucos, não querendo fazer ele tudo de uma vez. Você diminui o seu sonho em etapas, em fases, para você cada vez mais comemorar, ou seja, construir isso hoje, vou comemorar, vou sair para comemorar, vou ficar feliz, vou contar para todo mundo, entendeu? E vai aos pouquinhos. É vivendo um dia de cada vez. E um dia de cada vez. Então o problema das pessoas que entra aquela questão que a gente tá falando de frustrações, as pessoas já querem tudo para ontem. Acho que é igual a internet, ou a informação já tá tudo pronta. Eu já visualizo lá na frente, eu quero que chegue já na frente. Não, é um processo. Não dá certo, não. Tem que se planejar, né, primeiro, autoplanejar. Planejar. O que você tem que planejar, bem planejado, como você quer lá no final. Ó, eu quero daquele jeito, aquilo que eu quero. E aí você tem que estipular metas, fases, ó. Primeiro tem que cuidar disso, para depois cuidar daquilo. Você já conseguiu colocar em prática a sua metodologia? Você já teve algum projeto que você seguia nessa metodologia? Já é o livro, o livro. Não só o livro, para concurso público. Ah, é? Esse concurso que eu passei agora é o terceiro, ou seja, eu não procurei coach, não procurei nada. Eu comecei a identificar meus pontos falhos, né? E comecei a elaborar um método meu próprio para minha personalidade. Então tem pessoas que gostam mais de videoaula, né? Tem outras que gostam mais de escrever, tem outras que gostam mais de ouvir. Então a gente tem que identificar ali os nossos pontos fortes, fracos, e criar um jeito, um método de estudo que baseie-se na sua personalidade. Legal, hein? Entendeu? Conseguiu até ele, né, próprio ter êxito, 3 concursos, passar 3 concursos. Não é fácil, né? Não é fácil. São disputados cada vez mais, os concursos públicos são mais disputados e os estudantes muito preparados, né? Tem uns que estudam mais de 10 horas por dia para um concurso público. E entra aquilo que a gente tava falando, fulano passou, ele estudou daquele jeito, não sei o que, aí ele vai copiar o método do outro. Não dá certo, entendeu? Então cada um tem condições. A gente, ser humano, a gente é muito criativo. Você sabe disso, né, Dani? Você é criativa, né? Então a gente tem que entender que a gente consegue bolar nosso método de estudo, sim. Eu queria saber também a respeito de planejamento financeiro. O que esse livro ajuda? Porque tem muita gente, a gente vive num mundo consumista, né? E tem muita gente desorganizado em relação ao financeiro. Eu digo assim, a pessoa, ela ganha X, né? Uhum. E ela não consegue viver com aquele X, né? Sempre tá faltando. Tem alguns valores que realmente falta mesmo, né? Mas tem situações que eu vejo que pessoas que ganham o mesmo valor conseguem construir casa, ter moto, ter tudo, e outros não conseguem ter nada. Eu acredito que seja questão de prioridades. Ou seja, dentro do que você ganha no mês, você tem prioridade para você gastar. O que eu preciso? Então você tem que entender que existe a parte de precisar e necessário. Ou seja, precisar você pode viver sem. E necessário é uma coisa para ontem, você precisa. Então você precisa dividir o seu orçamento, o que é necessário. Calma aí, eu quero isso para hoje, eu quero isso para amanhã. Então quando você quer ter uma casa, quer abrir um negócio, quer comprar um carro, alguma coisa assim, você vai precisar de uma renda, né? Então você tem que criar formas, ser criativo para criar formas de aumentar a sua renda e ao mesmo tempo diminuir a despesa. Então são as duas coisas juntas. Você não pode só diminuir a despesa e manter a renda, e você também não pode só aumentar a renda e manter a despesa alta. Então você tem que trabalhar em duas linhas, entendeu? Mas eu digo assim, nessa situação também cabe esse livro, né? Cabe, porque justamente. Porque você precisa ter um controle de saber realmente o que você quer, o seu querer, o que você quer. Calma aí, você quer comprar uma casa, só que você não guarda dinheiro para isso, você compra roupa. Tem pessoas que compram roupa, usam uma vez só, ou duas, e não usam mais, entendeu? Compra por impulso. Então, calma aí, a gente tem que ter um plano, um projeto de vida maior na nossa vida. Mas você acha que isso é felicidade? A pessoa que vai lá e compra roupa, porque eu até brinco, né? Faz terapia, né? Vai na loja, sai comprando, acaba fazendo a terapia. Você acha que isso é felicidade? A felicidade, ela não pode estar baseada em coisas. As coisas são consequências, entendeu? Consequências do que você está usufruindo. Então, quando você tem uma coisa que você coloca felicidade nela, por exemplo, um carro, e o carro bate,
ou amassa ou risca, acabou a semana, o mês inteiro para você, não é? Porque você colocou felicidade naquilo lá. Então, os bens materiais você não pode colocar felicidade, tem que colocar felicidade nas pessoas, nas relações sociais, né? E você tem que encontrar a sua fórmula de felicidade. Então, eu acredito, Dani, que felicidade é uma questão de escolha, de você escolher aquele momento como feliz. Então, muitas das vezes a gente dá valor nas coisas ruins. Tudo que acontece de ruim, a gente coloca como um trauma e fica aquilo na nossa cabeça martelando e a gente volta sempre para aquilo lá. Mas as coisas boas que acontecem, por exemplo, hoje eu tô dando entrevista aqui na Rádio Ariquemes, eu vou mais tarde vou comemorar, sair para comer. Então a gente tem que começar a fazer dos nossos momentos que a gente acha que não são nada, como felizes. E não ficar dando atenção para essas coisas ruins. Fica no celular, você não vê o mundo que tá ao seu redor. E esse mundo que tá ao seu redor é muito rico. As pessoas são ricas, a natureza de Deus é rica, então tudo está no detalhe. E quando você começa a perceber o detalhe, você vê que a natureza há uma perfeição, há um equilíbrio. E você começa a fazer analogias para sua vida, usar esse equilíbrio, essa energia da natureza, das pessoas que são felizes, das pessoas que têm energia, para a sua vida. E você começa a ter ideias. Ter mais ideias, ser mais criativo, ver oportunidade, entendeu? E viver uma vida mais rica, mais presente ali no momento. E o seu sentido de uma das técnicas que eu ensino é o estranhar. Então, por exemplo, se você tá bem hoje e do nada te dá uma sensação ruim, alguma coisa, já é alguma coisa que para você se preocupar, no sentido assim, vou andar de carro, a moto, ou alguém que você ama. Então você já, calma aí, vou pensar, vou respirar, vou analisar. Então, nada existe por acaso, não existe o acaso. Sempre há um conjunto de fatores que coincidem naquele momento, naquele lugar e acontece o fato. Viu? Mas qual que você acha mais interessante do seu livro? Assim, o que você acha mais formidável do seu livro? O que eu acho mais interessante do meu livro é isso que eu proponho, um método, uma metodologia pra gente começar a pensar, ver o mundo diferente, as pessoas diferentes. A gente entende de nós como a gente nós, né? Limitado à família, a esposa, o esposo, o trabalho. Então a gente começar a enxergar um mundo mais amplo, como se o nós fosse importante. A natureza, a vida. Então há oportunidades, a energia, a paz, a alegria fora do nós. Quando você fala método, você fala assim, caminho. Caminho, isso mesmo, um passo a passo. Isso que eu entendo. Você está aqui orientando as pessoas qual caminho caminhar ali, como andar para chegar num determinado resultado. Mas o que a gente chama atenção é que não é um livro para um público, é um livro para qualquer pessoa. Isso, qualquer pessoa. Pode ser homem, mulher, jovem, velho, qualquer pessoa. A linguagem é bem acessível e o meu slogan é: crie a sua melhor realidade. Ou seja, a gente escolheu algo, se a gente escolheu ser um sorveteiro, um caixa de mercado, um empresário, um agricultor, a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias, porque a gente está aqui na Terra para evoluir. Então muitas vezes a gente pergunta lá, quem eu sou? Quem eu sou é uma pergunta muito retórica, porque todo dia você está mudando como pessoa, né? Mas como você quer evoluir é uma pergunta mais fácil de ser respondida. Ou seja, todo dia a gente tem que melhorar alguma coisa na gente, porque um dia a gente vai embora e a gente tem que deixar a nossa marca aqui, Dani. Essa timidez, você não tem timidez? Por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre o curso de oratória. Isso. Que tem gente que trava, né? Que vai falar em algum lugar, às vezes até um trabalho de escola, onde só tem a sala de aula ali, os alunos, quando vai falar, trava. E timidez, como que você trabalha essa parte? Eu trabalho com confiança. Eu acho que eu olho no espelho. Tem coisas que a gente não pode ser humilde, Dani. E uma delas é oratória, ou seja, você olha no seu espelho lá, você olha e fala assim, eu sou o cara, eu sou foda e não sei o quê. Ou seja, quando você começa a colocar fé mesmo, falar assim, eu sou o cara, coloca energia, faz como se fosse socar alguém mesmo, falar assim, eu sou o cara mesmo, você acaba com aquele medo, entendeu? Até pra fazer uma prova, fala, eu sou o cara, eu tô preparado, é pra passar nesse concurso, eu vou lá com confiança. Ou seja, o medo tá estragando as pessoas, essa é a realidade. Ou seja, até uma pessoa que é solteira, que vai chegar numa moça, né, Daniel? Se o cara chegar com medo ali, já perdeu. Qual que é, Daniel? Vai embora o boi com a corda. Não é? Se o cara vai laçar um boi lá, não passa, chegar com medo, o boi vai... Você tá louco. Entendeu? Então, as pessoas estão perdendo isso, estão perdendo confiança, estão perdendo fé em vocês, estão perdendo aquela energia, aquela vontade. Então, não pode ter medo de errar. Errar faz parte. Mas na hora da palestra ali, quando você chega no evento,
que você olha aquela palestra, você não tem aquela insegurança, sei lá, se vão acreditar, ou se eu vou ser questionado, ou não bate nada, você chega já chegando. Já né? chego chegando, é uma coisa que eu desenvolvi. E eu acho que todas as pessoas têm condições de desenvolver isso aí. Se é o vendedor de loja lá, sei lá, da Gazin, o cara tá meio desanimado, não tá vendendo, o cara tem que acordar e falar, hoje eu vou arrebentar, vou ser o cara que vou vender mais. E parece que as coisas vai trabalhando. É a tal da você vai energia atraindo. quântica. É, energia quântica, lei da atração, você começa a atrair as coisas, porque você tá numa outra vibe, entendeu? E quando você tá com uma vibe diferente, meu amigo, parece que a vibe dos amigos, dos acontecimentos, tudo muda, entendeu? E outra coisa que a gente trabalha muito é preço, né? Exatamente. Tudo o cara quer saber preço, mas a gente tem que inverter para benefício. Quando você for comprar um carro, você tem que saber o benefício que ele vai te trazer. Se eu tô precisando de uma caminhonete e não tenho dinheiro, não vou ficar falando, é muito caro. Eu vou lá e falo, não, eu quero a caminhonete. Isso vai me ajudar no meu trabalho, vai me ajudar, tô indo direto para Porto Velho, lá só tem buraqueira, eu preciso da caminhonete. Isso é benefício. O preço sempre é secundário. Depois você arruma um jeito de arrumar esse dinheiro, entendeu? É desse jeito que funciona. O pensamento é assim, não é? Pensamento positivo. Positivo e muita fé, né? Exatamente. Porque, assim, você... E dá certo. Ansiedade, né? Você aprender a controlar a ansiedade, né? Aprendi. Eu era muito ansioso, às vezes não conseguia nem conversar com as pessoas de tanta ansiedade que faltava as palavras. E a ansiedade tem um problema muito sério. Ela deixa você muito cansado. A pessoa muito ansiosa, no final do dia, não consegue mais nada, né? Tá tudo cansado, acabado como pessoa. Mas e aquelas terapias assim que ensina, respirando não sei quantas vezes, bate a mão na testa, bate a mão no ombro, bate a mão não sei aonde? Como que é isso aí? Eu penso assim, essas partes da respiração é importante para você controlar a ansiedade, porque a ansiedade, o seu organismo tá ali trabalhando acelerado, né? Então você tem que baixar o nível da aceleração com a respiração, ok. Mas você tem a obrigação de identificar as causas. Então você cria um caderninho e calma aí, qual foi o meu gatilho? Por onde eu comecei a ansiedade? Porque tem um começo. Você do nada não ficou ansioso. O dia seu tá bem e do nada surgiu uma ansiedade. Então o que você faz? Você identifica o que deu o start, o gatilho. E aí a partir do momento que você sabe o que começou, você começa a trabalhar em cima da causa. Aí quando surge a ansiedade, que é consequência, uns tomam remédio, né, que vão no psiquiatra e tal. Outros usam a respiração, como eu te disse. Ou seja, criam-se técnicas para aliviar a ansiedade. Mas nunca sair do local que causou a ansiedade, né? Porque sempre fala assim, você identificou a causa da sua ansiedade. Por exemplo, a pessoa que fica ansiosa quando chega em lugar que tem muita gente. Isso, identificou a causa. Aí você percebe que toda vez que você entra num local que tem muita gente, você passa mal. Você percebeu. Só que você não deve parar de ir nesse local. Você tem que criar uma metodologia de conseguir permanecer no local. Porque toda vez que você sair do local, a outra resposta vai ser maior. Por exemplo, hoje eu fui no local, senti uma palpitação no meu coração. Entendi. No outro dia, aí saí correndo para poder respirar, ficar bem. Entendi. Aí na outra vez, eu fui lá naquele local, não vou sentir só palpitação. Eu vou sentir palpitação e falta de respiração. E cada vez vai aumentando. Você pode, sabe como que você pode fazer tudo em doses homeopáticas, né? Você fica tipo 10 minutos hoje, conseguiu ficar 10 minutos. Aí no outro dia você fala, não, vou ficar 12, 11. Então a coisa vai indo gradativamente até chegar o momento que você não sinta mais. Aqui pra mim. Vê aí se tem mais alguma participação. Esse aqui já não é... É do horário anterior, né? Deixa eu ver aqui, tem a Zenilda também que tá na internet aí, que tá falando, que tá acompanhando o programa. Legal aí a participação, Zenilda, todos vocês que estão ouvindo. Como conseguir o seu livro? Como que a gente acha esse livro? O livro, ele é vendido de duas formas, ou aqui no shopping do Papelaria Moderna, ou lá no Shopping Porto Velho, na Livraria Leitura. E pelo site ciclodoquerer.com. E convido todos também a me seguirem nas redes sociais. Ciclo do Querer tem YouTube, tem Instagram. Eu sempre posto alguma coisa motivacional, uma autoajuda, alguma coisa assim que dê um ânimo nas pessoas, às vezes no dia a dia, né? Porque como eu tava dizendo pra vocês, vamos começar a alimentar nossa mente com coisas boas, com energia, com notícias boas, positivas. Porque notícias ruins a gente tá cheio. Tá. E isso aí não faz bem pra gente no mundo de hoje. O tempo todo, né? Qual é o seu Instagram? Ciclo do Querer. Muito bem. E aí, Ciclo do Querer, site Ciclo do Querer, você digitar lá no Google Ciclo do Querer. E hoje eu tava comentando com você, Dani, saiu o registro de patente.
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ciclo do Querer é uma marca minha hoje. Tipo própria. assim, esse livro aqui não tem outro igual. Não, o nome também é meu agora. Esse livro aqui, você que escreveu. Isso, 5 anos estudando e escrevi o livro com muito carinho, muito amor. Escrevi ele, muitas pessoas estão lendo, estão gostando, porque estão revolucionando um modo de pensar, pensando o mundo de forma diferente, né? É essa a ideia. Já teve alguém que fez crítica do livro, escreveu, recomendou? Como que foi? Alguma pessoa já falou sobre o seu livro? Já, porque é o seguinte, quando a gente vende para um colega, o colega não bota fé, fala assim, é você mesmo que escreveu e tal. E aí vários colegas me falam, pô, mas você tá podendo, hein? Porque eu gostei demais. Tô usando na minha vida, já tenho mudado muitas coisas que eu tenho feito, né?